Hoje é domingo, 7 de março de 2021. Estamos iniciando uma transmissão aqui pela página do Centro Espírita Verdade e Luz de Jaú, em mais uma palestra dominical, bem tradicional. E hoje recebendo, com muita honra, um orgulho enorme, o nosso querido Edgar Miguel. Eu diria assim, sem puxar a sardinha para o seu lado, porque eu sou seu fã, talvez o maior palestrante da nossa região aqui, o maior comunicador na seara espírita. Então, muito me honra estar aqui do seu lado. Eu queria deixar isso público para todas as pessoas. Muito obrigado por mais uma vez aceitar o convite, né, do Centro Espírita Verdade e Luz. Muito nos honra a sua presença. Bom dia, Edgar. Bom dia, Luiz. Olha, o seu carinho é maior do que o meu merecimento, viu? Muito obrigado pelo seu carinho. Seus olhos e seu coração são grandes, são generosos para comigo. Agradeço demais, realmente. E eu estou muito contente de estar aqui com vocês do Verdade e Luz, que é uma casa tão carinhosa. E aí você é um bom representante desse carinho, né? Podemos ver. E uma casa grande, de coração grande também, né? Isso é belíssimo de se ver, né? Quando a gente vai até aí, quando íamos, né, há um ano atrás, e vamos voltar a ir, com certeza, no futuro, a gente sente um carinho muito grande. Então, para mim, é uma delícia, uma honra, um privilégio estar aqui servindo Verdade e Luz e especialmente com você. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vou dar aqui 3 recadinhos bem simples. A gente faz uma oração e começa aqui os trabalhos, tá bom? Então eu queria dizer que a gente está com o centro fechado por conta da pandemia, né? Porém, o nosso atendimento fraterno continua, porque é muito importante manter, sim, né, esse aconselhamento, esse serviço que o centro se propõe, os centros espíritas de um modo geral, né? Então, para quem tiver interessado, precisando ou quiser indicar, né, o Verdade Luz está atendendo pelo telefone 3418-2195. Ligue de preferência das 3 às 18 horas, que é o momento em que tem as pessoas lá para atender, e vai ser direcionado à equipe do atendimento fraterno para que a pessoa possa ser atendida, tá bom? Queria lembrar também o nosso projeto Caritas, de arrecadação de alimentos, né? Um projeto maravilhoso, comandado hoje pela minha querida Carol. E a gente pelo centro estar fechado, nós estamos com dificuldade de arrecadação, né? Então, que vocês que estejam ouvindo possam fazer esse gesto concreto e no momento em que for no supermercado, comprar um alimento não perecível e deixar na nossa página do Face. Normalmente é publicado alguns alimentos que estão faltando, e vamos ajudar as famílias nesse momento em que muita gente perdeu os empregos, né, a conseguir um pouquinho de alimento, né. Eu acho que a gente tem que a gente abre a mão largamente para receber, temos que tentar abrir a mão para doar também, tá bom? Nós devamos ter tido algum probleminha. O Edgar, eu acho que caiu. Deixa eu dar uma olhadinha aqui por conta da transmissão, só um segundinho. Ele já está voltando conosco aqui. Vamos aguardar. Enquanto o pessoal vai entrando, né? E o outro recadinho que eu queria deixar também é sobre esse movimento, né, que as casas espíritas de Jaú estão fazendo junto com a USE, né, nas segundas-feiras, às 19 horas. A gente está tentando unir todos os trabalhadores e frequentadores espíritas ou pessoas que estejam com aquela
sede, vontade de orar, a estarem. Deixa eu tentar colocar o Edgar conosco de volta aqui. Não estou conseguindo. Vamos esperar mais um pouquinho. Deixa eu ver se ele me mandou alguma mensagem. Eu vou... Deixa eu ver se eu mando de novo o convite para ele. Vou aguardar mais um pinguinho. Se a gente não conseguir, pessoal, às vezes acontece essas coisas, né? Dá alguma falha na transmissão, a gente encerra essa e inicia uma nova, tá bom? E a gente tenta, não vamos perder o Edgar não dessa empreitada não vou deixar ele fugir não, de algum modo a gente pega ele de volta aí para a transmissão, tá bom? Eu mandei de novo o link para ele, pronto, ele voltou aqui, vamos lá. Tá me ouvindo, Luiz? Tô te ouvindo, voltou. Puxa, desculpa, eu não sei o que aconteceu. Eu parei de te ouvir e Uhum. depois caiu também, mas acho que estamos ok. Desculpe. Não, faz parte, né? Não tem jeito esse troço de fazer ao vivo, né? No fundo, estamos todos nos adaptando e É aí, verdade. como a gente tem controle sobre o sistema, né? Estávamos redondinhos aqui, né? Mas, Sim. Edgar, Vamos em frente. eu já dei os recados e agora, então, eu estava esperando você voltar para a gente fazer uma breve oração e começar aqui com os nossas discussões, nossas conversas, tá bom? Claro. Então vamos lá. Vou colocar uma musiquinha pra gente orar aqui, tá bom? Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus, num movimento onde cada um de nós entra no aposento íntimo da sua consciência, buscando a gema verdadeira da fé, para que Deus possa encontrar o nosso coração como terreno fértil onde ele possa semear as luzes do Espiritismo, do Evangelho de Jesus, fazendo com que cada um de nós alimente a alma com essa sabedoria maior e com as energias que só Deus, nosso Divino Mestre, é capaz de enviar até nós. Obrigado, Senhor, por estar conosco mais este domingo e pedimos com muita humildade que o Senhor esteja iluminando as nossas consciências, a do Edgar, intuindo os nossos pensamentos, para que fluam nas nossas conclusões as melhores ideias. Mestre querido, damos abertos nossos trabalhos de hoje, que assim seja, graças a Deus. Edgar, nós estávamos combinando aqui antes da transmissão como nós iniciaríamos essa conversa e separamos aqui a primeira parte do prefácio, que são as palavras do Espírito de Verdade, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu vou fazer a leitura aqui e a gente manda bala, tá bom? Com certeza. Então,
Trata-se do prefácio escrito no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, tá, pessoal? É a palavra do próprio Espírito de verdade. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Paramos por aqui. Quer dar alguma primeira impressão? Nossa, já tem muita impressão para dar, né, Luiz? De fato, amigos, esse começo, né, ele fala de um consolo gigante, né, que nós devemos sentir, porque consolo é uma coisa muito curiosa, né? Pessoas podem tentar nos consolar, mas será que o meu coração está aberto para receber? Será que eu aceito o consolo que alguém quer me dar? Que a vida, que o Pai, que os Espíritos do Senhor querem me dar? Será que aceito? Será que me sinto digno? Né? Será que me sinto digno, não tem outra palavra, digno de receber? Ou me sinto tão imensamente culpado, tão imensamente errado, tão imensamente merecido para receber o mais leve, o mais simples dos consolos? O que dirá dos grandes? Então, esse é um ponto capital na questão, eu acho, sabe? Nós recebemos muito amparo, muito. Eu acho que, tenho certeza que é impossível enumerá-los. Num só minuto, num só dia, numa hora, o nível, como diz o Rossandro, os requintes de cuidados que o Pai tem para cada um de nós é inapreciável. Nós não conseguimos avaliar. Mas a gente não vê, né? E o texto fala da cegueira, né? A gente não vê, a gente não percebe, e só porque a gente não vê, na nossa ignorância, a gente entende que não existe. Né, Luiz? Só esse ponto eu acho que a gente precisa refletir com mais cuidado. O que eu não vejo não existe? Erro. Existe mais coisa que eu não vejo do que eu sequer imagino, não é? Eu não vejo nada, eu não percebo nada, né? A gente vive dentro da nossa ostra, né? Da nossa casca, né? Da ostra. A gente vive dentro do caramujo, né? Em percepções extremamente estreitas, extremamente estreitas. A gente, como diz muito bem o ditado, de fato não enxerga a ponta do nariz. Não enxerga. E também não sabe como é a nossa própria palma da mão. Né? Essa história que eu conheço o outro como a palma da mão, a gente nem conhece a própria palma da mão. Então, todos nós precisamos ponderar sobre o consolo que a gente pede tanto, né, Luiz? Que prece que a gente faz que a gente não pede consolo e ajuda? Todas. Todas a gente pede. E às vezes eu penso que muita gente desiste, sabe? Porque acha que nunca recebe. Nunca recebe o consolo que pede, tantas outras coisas, algumas absurdas que pedimos, não é? E a gente conclui erroneamente, erradamente, né, imaturamente, que, bem, não vou pedir mais, porque, assim, o Pai não me dá, os espíritos não me atendem, então deve ser porque eu não sou nada, porque eu não sou ninguém, porque eu não sou digno, porque eu não faço nada certo mesmo, porque meu coração não é puro, não é mesmo, não é? Porque eu tenho mágoas, porque eu cometo erros, porque eu sou rebelde. Então eu não mereço, e o Pai realmente não me considera digno
de sequer se lembrar de mim. Digam para mim, diz para mim, Luiz, senão a gente não pensa assim. Pensa. E é interessante que é um movimento que vem do coração, né? Então, onde a gente está colocando o nosso coração, né? Como que a gente está diante... Porque eu escutei uma vez o Haroldo falar que Deus se manifesta através das circunstâncias e das pessoas na vida da gente, né? Sem dúvida. Então, diante daquilo que acontece conosco, nós estamos colocando o nosso coração de que forma para enxergar todas essas dificuldades, né? E às vezes, porque a gente, as pessoas tentam de algum modo consolar, né? E é interessante porque existem muitas pessoas que têm essa força, que têm esse método de comportamento, onde ela enxerga a deficiência do outro nesse momento e busca, de algum modo, dar a ela uma palavra de incentivo, né? Ou, às vezes, um lenitivo diante daquilo que ela possa ter vindo a fazer, né? E às vezes, a gente não enxerga essas pessoas, né? Porque os espíritos mais nobres, que são um pouquinho... que tem essa força de misericórdia dentro de si, eles normalmente são discretos, né? Muito. São pessoas que passam despercebidas, né? Então, acho que a gente tem que, de algum modo, também aprender a colocar o nosso coração num estado de humildade, né? Para ficar aberto, né? A receber alguma coisa que possa nos alimentar, né? E acho também que é um movimento que está nas suas bases, está na fé, né? Porque a fé, ela é um instrumento de relacionamento com Deus, né? Então, será que a gente está com os olhos abertos suficientes para direcionar esse impulso interior a Deus ou as coisas que possam nos alimentar, independente de onde venha, né? Eu acho que normalmente não estamos de olhos abertos, de percepção atenta a todo bem que nos recebe. E é muito curioso isso, porque nós somos pessoas, e eu falo de forma geral, extremamente, desesperadamente necessitadas de toda a luz que vem do alto. Sobre todos os aspectos. E quando eu chamo luz, quando eu digo luz, eu estou falando de todo tipo de bem que é capaz de sair do coração da vida do Pai para cada um de nós. Porque nós temos necessidades diferentes. Alguns buscam a luz do conhecimento para fins nobres, outros buscam a luz no coração, né, para podermos ter sentimentos melhores, né? Outros buscam também a luz do coração para conseguirem vencer mágoas, para conseguirem se decifrarem, né? Decifrarem as coisas da vida. Então, nós, muitas vezes, não enxergamos essa luz, né? E eu penso muito, Luiz, que parte desse bloqueio, vamos chamar assim, que a gente vive, porque volto à questão que você leu, né? A mensagem que você leu, tem uma questão lá que é que por toda a Terra, querendo dizer que não há um só ser, não pode ver, é ilógico a gente pensar que o Pai, na sua soberana grandeza em todos os aspectos, desconhece o viver do menor dos seres, do menor. Desconhece a existência de cada vírus, só para, né, remeter ao tema tão atual. O vírus mais potente ao anjo mais puro de modo igual, né? Exatamente. Então, ele conhece
as necessidades, os dramas, todas as questões. Então, e essa energia, esse bem, esse amor, né? E aí, inteligentemente, até os grandes espíritos, ou os espíritos do bem de todos os tamanhos, estão ao nosso redor no objetivo de trazer essa luz para dentro de nós. Mas é preciso que nós façamos uma única coisa. Uma única coisa. Porque todo o resto já foi feito. E essa única coisa é abrir o coração. Agora, essa frase que não deixa de ser muito subjetiva, né? Tá bom, Edgar, legal, eu quero abrir meu coração. Explica agora como eu faço isso. Aliás, explica o que é isso. Porque eu acho que é preciso que a gente se atenha a essas questões que aparentemente são simples e que a gente passa há 2000 anos a gente repete. Abrir o coração. Pelo amor de Deus, me diga o que é isso. O que é isso? Será que a gente sabe disso? Será que a gente sabe o que é isso? Que botão eu aperto para abrir essa porta? Hã? Que botão eu aperto dentro de mim? Muitos de nós não sabemos. E eu vou te dizer que nem sei se sei. Eu não sei se eu sei também. Porque isso, esse movimento, né, de abrir o coração para receber o bem, porque abrir o coração para as tendências menores, a gente sabe. Né? Porque, convenhamos aqui, numa linguagem forte, de inferno a gente entende. Alimentar as nossas paixões é uma delícia. Isso a gente sabe fazer. Curto, Sim. mas é um prazer. Sim. Por isso que eu falo, de inferno a gente entende. Né? A grande questão é que quando a gente fala do Pai, quando a gente fala de Jesus, a gente está falando do céu. Né? A gente está falando do paraíso. Todos metafóricos, é claro. A gente está falando do bem-estar, a gente está falando da paz. Da paz. Da imensamente sonhada paz. Né? Disso a gente não entende. Porque nós estamos falando de algo a ser conquistado. Né? Eu lembro de Sócrates, né? Falando, conhece-te a ti mesmo. E não dá para não fazer o paralelo com a proposta que a nossa fé raciocinada tem, né? De tentar ter Jesus como guia e modelo, então buscar uma referência sobre aquilo que é de um padrão mais elevado, né? Que é das esferas maiores, superiores, né? Que eu acho que num raciocínio simples, ao buscar, né, ou nas pequenas conquistas nesse sentido, a gente vai construindo essa paz, né, que é tão difícil de se manter, né, porque ainda como espíritos tão imperfeitos que somos, e relativos nessa manutenção do reino de Deus dentro de nós, a gente vai fazendo esse movimento, né, aos pouquinhos, né. Então, eu acho que tudo isso passa por tentar, de algum modo, enxergar onde estão os nossos aguilhões, né? Onde estão aqueles gatilhos que a desesperança, os medos, a ansiedade, ou aquela força incontrolável de fazer alguma coisa que não esteja correta, né? Que é realmente dar vazão às nossas más tendências ou aqueles impulsos, né? Que tem a sua base no desejo, né? Então, voltando lá no começo, onde a gente está colocando os nossos corações, né? Onde a gente está... E aí eu acho que tem aquele remédio que Jesus nos ensinou, que é infalível e que é um movimento que é a oração, né? Que é de algum modo, porque se quando o outro vem nos consolar, como você falou no começo, e a gente não consegue aceitar, que pelo menos aprendamos a fazer esse movimento para o alto, né? Na verdade, a gente sabe que não tem alto, não tem baixo, Deus está em todo lugar, dentro de nós, né? Mas um movimento de conexão, né? Porque
a oração, ela não é um movimento para que a gente peça coisas ou descreva para Deus o que está acontecendo. Olha, tá, porque Deus sabe, né? Deus vê tudo. Mas um movimento em que a gente tente, de algum modo, adequar os nossos pedidos, né? Adequar as nossas intenções, né? E de realmente trazer ele para o alimento espiritual da alma, né? Porque se tem algo que é substancioso na expressão religiosa, é a experiência religiosa, né? É a gente se alimentar da questão filosófica, né? De trazer ela como base do nosso pensamento e buscar também a experiência, fazendo com que essas energias, essas forças divinas realmente alimentem o nosso coração. Que bom que você trouxe a questão da prece, ao nosso assunto aqui, né? Porque ela realmente é o canal principal, né, dessa conexão com o alto, que a gente precisa descobrir ainda em boa parte do que ela representa, né, para que ela realmente cumpra o seu efeito. Mas eu entendo, Luiz, que para receber o consolo natural e para receber também todo o bem que uma prece é capaz de dar, ou pelo menos bastante bem que ela é capaz de dar, essa condição particular do coração, como você disse, que nós precisamos ter, precisa ser trabalhado por todos nós. Então, eu insisto, quando a gente olha para a gente, né, nesses momentos, ou de oração, ou da necessidade de receber o consolo, com o consolo batendo permanentemente às nossas portas, a gente olha para a gente e se sente um ser muito inferior. Nos sentimos imerecedores, não merecedores do bem. Nos sentimos muitas vezes envergonhados diante da luz. Nos sentimos Deus nos constrange tanto quanto nos ama, né? o constrange por nossa parte, né? Por nossa conta, né? E não é a intenção dele, tá certo? Né? Muitas vezes, até aproveitando a sua deixa, fazer um parênteses, às vezes me pergunta, o Tato adora me perguntar, Edgar, e se você se encontrasse com Jesus? E eu falo, Deus me livre. Deus me livre. Podemos adiar esse encontro que ele está dizendo, evidentemente, esse encontro pessoal, né? Podemos adiar alguns séculos, né? Porque eu preciso me sentir, não ele, eu preciso me sentir digno. Eu não posso me apresentar desse jeito a ele, tá certo? Então, o constrangimento é todo nosso. Só que o consolo do Senhor, ou na hora da prece, de uma forma conceitual, mas não abstrata, nós estamos diante dele também. Nós estamos nos aproximando, olhando para ele. O consolo do Pai é também o Pai. É a expressão dele, é um presente dele, é um ato. Ele está ali também. Nós precisamos, e aí eu quero finalizar o meu raciocínio, olhar para a gente e pensar, sim, eu não sou puro. Eu tenho mágoas, eu quero mal, eu quero ferir muitas vezes as pessoas ao meu redor. Quero e firo. Né? Eu sou egoísta, apesar de muitas vezes não querer ser, mas sou, espontaneamente, naturalmente sou. Orgulhoso, firo, erro, guardo mágoas. O que mais que eu faço? Defendo muito mais os meus interesses do que os outros, sou egoísta, portanto.
né? Muitas vezes sou prepotente, portanto sou orgulhoso também. Ou seja, não sigo a cartilha de Jesus. Portanto, a conclusão é muito clara, né? Eu não sei se eu sou, me sinto, e aí eu não estou falando de lógica, eu me sinto, tá? Porque é um sentimento, não me sinto digno de receber esse bem que chega do maior dos seres, que é o meu Pai. Gente, isso tudo, no meu entendimento, é a mais pura realidade. E eu digo para vocês o seguinte, eu vou dizer uma coisa terrível. Se nós nos sentimos não merecedores do bem do Senhor, nós estamos certos. Nós não merecemos mesmo. Essa é a realidade. Calma, Luiz, calma. Não me mate, nem me derrube nessa hora. Tá certo? Tá bom? Tá? Não me desconecte, porque eu preciso terminar. Tá? Calma, eu não estou falando uma heresia. Nós não merecemos. Por quê? Porque nós não fizemos ainda por merecer. Mas, gente, o que a gente precisa entender é que o amor do Pai não espera que a gente mereça para nos tocar, para nos atingir. Porque se ele for esperar que a gente mereça, vai demorar, hein? Mas vai demorar, hein? Um bom tanto. A gente precisa compreender com o coração o que significa o amor do Pai. E eu vou dizer só uma coisa, uma característica que ele tem. Ele é incondicional. Ou seja, ele não pergunta nada. Nada. Ele apenas existe por todos nós. Sem questões, sem julgamentos, sem análises. Ele apenas... É como o sol, sabe o sol? Olha para ele. Ele faz uma pergunta para você. Não, você é bom? Ah, então eu vou brilhar. Você é ruim? Então, para você não vai receber meus raios. O sol é como o amor do Pai. E olha só como Deus, nesse amor, nesse requinte, colocou o representante de uma característica dele. O sol brilha sobre a flor e sobre o pântano. O sol brilha sobre os justos, que são bem poucos, e os injustos, que somos quase todos nós. Brilha, sem perguntar nada. Esse é o amor. Então, gente, quando a gente se vê diante do consolo, quando a gente buscar o consolo, quando a gente perceber que não estamos dando conta, que é quase todo dia, quando a gente se colocar em oração, quando a gente se voltar ao Pai, a Jesus, se Deus é muito, se Jesus é muito, vamos usar Maria, vamos usar quem a gente quiser como intermediário. Peguemos a nossa percepção, a autopercepção de imerecimento. Peguemos, não tem problema. Olhemos para nós e falemos, Jesus, eu não sou nada. Eu me sinto um lixo. Peguemos o que somos, ou o que a gente pensa que a gente é, e nos voltemos sim ao nosso Pai. Porque ele, Jesus, não desencarnou de braços abertos na cruz sem um motivo. O gesto, braços abertos, é para que a gente se lembre que ele continua de braços abertos. E continuará para sempre à nossa espera. Do jeito que a gente é. Do jeito que a gente está hoje. Um lixo. Um pecador, como dizíamos antigamente. Alguém imensamente imperfeito. Sim, somos nós. Mas ele não disse que ele veio aos doentes e aos loucos. Nós, gente. Somos nós que ele procura. Nós somos a ovelha desgarrada. Jesus disse que o pastor guardou as ovelhas que já estavam com ele e saiu a procurar as desgarradas.
E será que não foi isso que ele fez quando ele encarnou aqui? Porque ele não reencarnou. Quando ele encarnou aqui, ele estava fazendo o que aqui? Passeando? Não. Ele veio falar com as ovelhas desgarradas, e que desgarradas estamos até hoje, nos convidando a voltarmos com eles. Esse convite, felizmente, repercute até hoje e vibra no mundo vibrará no mundo até que todas as ovelhas decidam ser, porque é preciso espontaneamente queremos voltar à proteção deste Pai, desse Jesus, desse pastor. Esse convite repercute, vibra, está no mundo até hoje e ficará até o final dos tempos, quando tudo se organizar. Agora, o que eu quero dizer com tudo isso? Não nos sintamos acanhados diante da luz, diante do bem, diante da grandeza do Pai que nos ama desse jeito que talvez nos constranja, como disse o Luiz. Como nos constrange, nos envergonha. Por isso que até Emmanuel, como senador diante de Jesus, que ele desconhecia, e sem saber por que se ajoelhou. Jesus não tinha aberto a boca ainda. O senador não tinha... Estava chegando. O senador não tinha feito nenhuma pergunta ainda. Nada. E para quem não leu, estamos falando de uma passagem seminal do Há 2000 anos, que é o livro onde o Emmanuel conta a sua história. Então somos nós. Por isso que nós temos tanta vontade de abaixar a cabeça, a orar diante... Porque ao começarmos a orar, a gente está se colocando abstratamente diante de Jesus e do Senhor. E esse de cabeça baixa é muito menos humildade e muito mais vergonha, constrangimento. Um dia será só humildade. Reconhecendo, como ele termina a mensagem aí do Espírito de Verdade, um dia estaremos de cabeça baixa para dizer Senhor, Senhor. Reconhecendo que estamos diante do amor que nos acolhe e não nos sentiremos constrangidos por tal acolhimento. Hoje, nos aproximamos por absoluta necessidade, não muitas vezes por adoração. E nos aproximamos e nos aproximaremos durante muito tempo por constrangidos. Mas este Pai não aumenta o nosso constrangimento. Deve ser por isso que ele nunca aparece, viu, Luiz? Deve ser por isso. Não aumenta o nosso constrangimento e se derrama em amor para todos nós. Mas, eu insisto, para finalizar essa minha longa fala, não vamos nos julgar e nos condenar. Já vamos direto ao final. Sim, a gente não merece. Mas isso não é nenhum e nunca será um obstáculo para que a gente seja capaz de abrir o coração, para que dentro do nosso coração a gente sinta o que é o amor do Pai, nos consolando, nos dando direção e aguardando que a gente faça a nossa parte. Porque somos capazes de fazer a nossa parte. Maravilhoso. E eu lembro de Jesus, quando vem trazer a figura de Deus, ele vem trazer então como um pai, né? Um pai que é nosso, né, Edgar? Pela primeira vez, Deus foi qualificado como pai, né? E pai nosso. Pai de todos nós. E a gente precisa abrir o coração para aceitar isso. E eu insisto, viu? E eu insisto por experiência, viu, Luiz? Não estou falando aqui em teoria, não. As nossas culpas são obstáculos imensos
para a gente receber o amor do Pai, que é permanente. Ele não fica esperando a gente pedir, não, viu? Eu acho que o amor do pai é que nem a atmosfera, o ar que nos cerca. Está aí. Desde que a gente nasceu, antes de conhecer, antes de sabermos que ela sequer existia. Está aí. Respire. E você perceberá a vida entrando em você. Respire. E transpondo essa questão, da questão do oxigênio, do físico, para a questão do coração, abra o coração. Deixe esse coração respirar o amor do Pai. Ele está ali ao seu redor permanentemente, indiferente se você merece ou não. Né? E a gente acha que a gente tem que fazer 1000 coisas. A gente, infelizmente, entende o dever como sendo a passagem, o bilhete que nos dará acesso ao amor do Pai. Se esquecendo de que esse amor do Pai independe de qualquer coisa que a gente faça. Ele brilhará, ele estará conosco. É claro que para que a gente usufrua profundamente dele, é preciso que a gente crie condições dentro do nosso ser para isso. E aí o dever é o caminho. É por isso que Jesus disse, eu sou o caminho. Para que a gente possa ambientar esse amor dentro de nós. Né? Jesus falava assim quando chegava, né, e fala até hoje, que a paz esteja convosco. Eu vos dou a minha paz. Ninguém pediu. Antes de alguém pedir, a primeira coisa que ele dizia, e diz, eu vos deixo a minha paz. Eu vos dou a minha paz. Agora, está dado. Está dado. Agora, você pegou? Você pegou o seu tantinho de paz e guardou no coração? Muitas vezes não sabemos fazer isso. E vivemos no inferno de nós mesmos. Né? Então, olha só, único ponto. Percebam. Isso é muito importante no meu entendimento. A gente precisa cuidar dessa questão. Nós somos cercados de uma abundância brutal. Não falta consolo. Não falta tudo que nós necessitamos. Não falta. Antes de Jesus, no Salmo de Davi, nada nos faltará. Nada. Mas, puxa, e você sabe que eu sempre briguei com esse salmo, porque eu falava, tá bom, nada me faltará, mas eu sinto falta de tanta coisa. Onde está o problema? Né? E o problema, evidentemente, está na minha percepção do que eu preciso. Porque eu sinto falta de um monte de coisa que eu não preciso. Tá certo? Um monte de coisa que eu não preciso. Mas isso, muitas vezes, Deus não me dará. O que eu não preciso. Porque ele não vai me viciar naquilo que eu não preciso. Né? Não vai me fortalecer a minha escravidão àquilo que eu não preciso. Então, ele não vai me dar. E isso me dá o gancho, até para falar uma coisa que falávamos há pouco, Luiz, que muitas vezes a gente pede o que a gente não precisa. E desculpa, normalmente, Deus não nos dá o que a gente não precisa. Então, se você não está recebendo alguma coisa que você não está pedindo, tal, quase que certeza, podemos dizer duas coisas. Ou você recebeu e não percebeu, na nossa imensa cegueira, ou você não recebeu mesmo, porque você não precisa, apesar de desejar tanto. Né? Porque esse pai, ele é muito preocupado com o nosso bem-estar, exclusivamente preocupado. Então, ele só vai nos dar o que a gente precisa. Fica a dica para a gente pensar o que a gente não recebe. E qual é a postura que a gente tem que colocar no nosso mundo íntimo, no nosso coração, para se relacionar com Deus nesse momento de pedir, de enveredar o nosso olhar para Ele? Qual é a postura íntima? É.
Eu acho que a nossa postura íntima tem que ser a mais profunda convicção de que nós somos amados. A mais profunda convicção. Você sabe que, quando eu respondo assim a sua questão, Luiz, eu estou me referindo a um dos pilares da doutrina espírita. Quando a gente tem nos princípios a existência de Deus, e quando a gente estuda todas as suas características obrigatórias, que para ser Deus ele tem que nos amar de uma forma infinita, como infinita tudo que ele tem e é. Racionalmente, a gente concorda, entende e conclui que Deus tem amor infinito por todos os seres. Mas na hora do vamos ver, que é agora, que é cada instante da nossa vida, eu suspeito que a gente tem sérias dúvidas. Que a gente não está ainda convicto desse amor absurdo. Porque é tão grande que é absurdo. Porque infinito é uma coisa que a gente não entende direito, né? O que é. Mas vamos pensar, é uma coisa muito, muito grande. Por você, por mim, por cada um de nós. Mesmo que você só faça bobagem. Não tem problema. Não tem problema. Por isso que a gente precisa saber que a gente é amado, Luiz, e se sentir amado. E aí mora o grande problema, sabe? Porque se sentir amado é o departamento. Se sentir amado, você precisa de um movimento específico dentro de você, porque você precisa praticamente relevar as suas culpas, relevar a própria ignorância, entende? A própria pequenez, a própria inferioridade momentânea, entendeu? E concluir, porque a gente vive dentro de uma sociedade, dentro de uma educação que privilegia a lei da justiça, né? Tanto que a gente adora discutir sobre a lei da justiça, ação e reação, tal, tal, tal. Agora, sobre a lei de amor, a gente quase não conversa. E aí eu estou falando aos espíritas, principalmente. Porque a lei de amor é uma coisa meio complicada, né? Porque a gente fala, tá bom, mas e tudo que eu faço? E a lei da justiça, como funciona? E a gente não pode esquecer que dentro do amor está a justiça. Dentro do amor. A justiça está a serviço do amor. Ela está subordinada ao amor. Não há justiça sem misericórdia e amor. Justiça verdadeira não há. Só que a gente separa. Então, nós que somos muito ligados a julgar, né? E Jesus, aliás, Moisés disse, não julgueis pelo amor de Deus, né? E a gente continua se julgando. Talvez a gente não julgue tantos outros, mas a gente continua se julgando e se condenando a cada instante. E isso, esse vício milenar, eu acho que nos atrapalha bastante em a gente pegar todo o bem que a gente recebe do Pai, todo o amor que Ele nos dá, e trazer para dentro do nosso coração para que a gente se sinta de fato consolado e conectado a este Pai. A gente precisa trabalhar muito isso, muito. Se auto-absorver, tá certo isso que eu disse? Absolver, né? Ou seja, o auto-perdão, né? A gente se ocupa tanto com perdoar o outro, nem sempre consegue, é claro, mas a gente tem um esforço, né? Aonde está o nosso esforço de se perdoar? Aonde está? Antes de perdoar o outro. Antes. Como que eu vou dar uma coisa que eu não dei nem para mim? Como que eu vou saber o que é uma coisa que eu não sei nem para mim mesmo? E o auto-perdão implica em você olhar para si mesmo, ver todas as bobagens e falar assim, tá tudo bem. É o que eu tenho para hoje.
Até no finalzinho desse parágrafo que a gente leu aqui, tá aqui dizendo, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos, né? Que somos nós, né? E aí eu já emendo com essa frase, com essa última parte desse parágrafo, com uma pergunta que é até da minha irmã, da minha irmã que está assistindo a gente lá de São Paulo. Que legal. E ela pergunta assim, Edgar, como acolher e abrir os corações ou os olhos que seguem alheios a todo o mundo espiritual, seja por crença ou ignorância? A minha resposta talvez seja surpreendente. A minha resposta é abrindo os próprios olhos e o próprio coração. Entendo que nós não temos o poder de abrir os olhos de ninguém. Muito menos o coração. Não temos esse poder. Ninguém tem. Mas nós podemos auxiliar imensamente todos ao nosso redor para que façam esse autotrabalho, para que cada um daqueles que nos cercam, ou daqueles que estão próximos a nós, de olhos fechados, de corações fechados, nós podemos fazer uma influência imensa e efetiva para que eles decidam ser, porque isso é trabalho de cada um, abrir os olhos do coração. Nós abrirmos nossos olhos e nossos corações. Eu entendo, e eu estou respondendo dessa forma, baseado na questão de que o exemplo é o mais poderoso influenciador que existe. E é por isso que Jesus não ficou falando, ele foi lá e fez. E é por isso que a gente o conhece até hoje. Senão a gente não o conheceria. Então, se nós queremos ajudar as pessoas que amamos e as que não amamos a serem felizes, que sejamos felizes antes. E ser feliz aí, eu não estou dizendo, evidentemente, ficar rindo para cima e para baixo. Né? Eu estou dizendo que em meio a todas as dificuldades, a todos os desafios da nossa vida particular, da nossa vida em sociedade, em meio a tudo isso, nós prosseguimos bem. Nós prosseguimos caindo e levantando, todas as vezes que forem necessárias. Nós errarmos e nos esforçarmos para acertar, todas as vezes que errarmos e erraremos. Isso, para mim, é ser feliz. É estar com os olhos fixos no nosso destino evolutivo, que é a felicidade, que é o autocrescimento. E não importa em qual situação, não importa, inclusive, na nossa dificuldade gigante de conseguir fazer isso, mas, invariavelmente, nos atermos à nossa meta e ao nosso destino, que é fazermos brilhar a própria luz, como disse Jesus. Né? Então, eu não conheço outro caminho, porque não tenho poder, felizmente, de obrigar ninguém a fazer nada. Mas eu tenho o poder de me obrigar a fazer o que devo fazer para ser feliz. E isso será amplamente suficiente. Amplamente suficiente. Totalmente suficiente para que a gente dê, muitas vezes, o que o outro precisa. O ânimo, a motivação que o outro precisa para fazer também o seu próprio esforço. Não há outro caminho no meu entendimento, Luiz. Posso fazer mais uma pergunta? Então quer dizer que toda vez que as coisas da vida se complicam, né, que as circunstâncias vêm nos atingir pela dor, pelo sofrimento, é um mecanismo que Deus coloca para que a gente, então, venha encontrar o amor dele?
Porque se a gente tá cego, né? A gente precisa abrir os olhos. Aí Deus nos coloca nessa marcha, nesse movimento, para isso, para abrir os olhos e enxergar esse amor infinito? Sim. Definitivamente sim. Não há castigos. Não há castigos. O pai tem mais o que fazer do que ficar nos castigando, né? O castigo nem é pedagógico, né? Mas, como nós somos casca dura, né? Como nós temos um coração ainda muito endurecido e imaturo, a gente muitas vezes não entende os sinais sutis ou os sinais brandos. Porque assim, como todo processo pedagógico, você usa, você fala, você explica, você dá exemplos, né? Você manda sinais, etc, 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 etc. Quando nada disso funciona, você entende que você precisa de métodos mais fortes, contundentes, tá certo? Né? E aí a vida convoca a grande mestra chamada dor. Né? Um dia nós a amaremos. Um dia é possível que haja uma estátua em homenagem à dor, pelo imenso bem que ela nos faz. Ela é como a ferramenta do, do, do cara que lapida o diamante, né? Que eu não sei como chama. Né? Nós somos esse diamante bruto que não sabe brilhar a luz ainda e que é preciso ser desgastado. Então, veja, nós estamos falando, não estamos falando de castigo, não estamos falando nada disso. Nós estamos falando da nossa necessidade, por conta da nossa ainda imensa e deliberada dureza e rebeldia, a gente se faz de olhos fechados, fecha os olhos conscientemente, tampa os ouvidos conscientemente, porque a gente não quer ouvir. Mas como a vida não nos deixa em paz, e aí alerto a todos, a vida não vai nos deixar em paz. Por quê? Porque ninguém vai ficar para trás. Lembra da promessa de Jesus? Das ovelhas que me deste, nenhuma se perderá, porque se perder, eu vou lá buscar. E como é que Jesus muitas vezes busca? Com a dor? Não para que a gente venha submisso, porque ele não quer escravos, mas para que a gente desperte. Por isso que talvez na língua portuguesa, tão sabiamente, no final da palavra despertador, está a dor, não é? Porque é o que a dor quer fazer, nos despertar, fazer com que a gente abra os olhos. E aí a dor vai embora, desnecessária, porque a gente vai em algum momento decidir, tá bom, puxa, eu vou andar por esse caminho, eu vou andar porque quero. E aí a dor se despede de nós para sempre, né? Feliz por ter cumprido tão bem o seu trabalho e a gente agradecerá a ela. Por isso que Jesus nos pede, como pediu a Paulo, Luiz, não recalcitres, né? Não resista aos aguilhões. Né? Aguilhão é uma vara comprida com uma ponte aguda, né? E que a gente usava para espetar os animais para que eles andassem, porque a gente é tudo burro empacado, né? Convenhamos, né? Tudo empacado. E que, infelizmente, até o momento, só andamos ao estalar do chicote da dor. Infelizmente, por conta da dureza do nosso coração. É verdade. Edgar, deu 1 hora aqui. Não acredito. Eu te ouvir é uma coisa assim que, meu Deus, que delícia que é. Não fala assim. O nosso papo é que é bom. Que prazer maravilhoso. Eu queria te agradecer e pedir para você voltar, se pudesse, dia sim, dia não. Eu acho que o pessoal vai enjoar. Tenho certeza. Eu acho difícil, viu?
Mas eu queria te agradecer do fundo do meu coração por você compartilhar toda essa sua sabedoria, esse teu conhecimento, essa sensibilidade que você tem para trazer os conhecimentos do Espiritismo de modo que venha realmente nos tocar o coração e fazer com que a gente trabalhe num movimento, como você às vezes resumiu aí algumas vezes, do coração mesmo, né? Num movimento que impulsiona a gente a se conectar, a buscar as forças divinas. Eu te agradeço muito mesmo. Eu também. Foi um prazer enorme estar com você aqui, viu? Muito obrigado. Para mim E foi uma alegria, viu? a gente combinou que você faria a oração final. Você quer que eu coloque alguma música ou não precisa? Você que manda. A música que você colocou na primeira foi muito doce. Então Pode vamos nela. colocar. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Vamos todos, então, olhar para dentro de si mesmo. Porque é lá que está o nosso Pai. Dentro de nós. Como a nos dizer que Ele nunca nos deixará. Nós te agradecemos, ó Pai, por este amor que falamos há pouco, tão grande, tão presente nas nossas vidas. Obrigado, Mestre, por deixar a tua luz acesa permanentemente, principalmente em meio à noite escura dos nossos olhos fechados, a noite escura da nossa ainda tão grande ignorância. Obrigado, Mestre, por deixar essa luz acesa, cujos brilhos tocam aos poucos no nosso coração e que estão nos sensibilizando, pouco a pouco, às vezes imperceptivelmente, mas que estão nos transformando. E porque são capazes de nos tocar. Obrigado, Mestre, por todos os instantes da nossa vida, principalmente os difíceis, porque querem nos despertar. Despertar para a vida verdadeira, para a vida abundante, para a vida plena que aguarda todos nós. Obrigado, Mestre. Que nós saibamos guardar no coração essa paz, esse bem que o Senhor nos envia, não somente agora, mas agora também. E que possamos prosseguir o nosso dia carregando alguma coisa dessa paz e desta luz, para que elas nos ajudem a fazermos melhor o nosso dia. Obrigado, Mestre, por este instante. Que assim seja. Obrigado, Edgar. Obrigado de todo o meu coração. Tenha um domingo maravilhoso e uma semana melhor ainda. E que Jesus continue te abençoando essa inteligência, essa força intuitiva que você tem. Muita luz a você e a todos. Muita paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.